Olá, minha querida igreja Jardim Palmira. Aqui é o pastor Moisés e só quero deixar um vídeo rapidinho aqui com vocês, dizendo feliz aniversário, Igreja Batista de Jardim Palmira. Que Deus abençoe, que vocês continuem crescendo na graça, na fé, no amor, e que Deus continue fazendo uma grande obra como Ele começou há muitos anos atrás. Então, é o meu prazer participar com vocês nessa época tão importante, comemorando a bondade do nosso Deus através do ministério aí no Jardim Palmira. Tem um pouquinho de história para contar dos anos que estive por aí com vocês. Então, quero agradecer Cleonice, que pediu para fazer esse vídeo, e também quero agradecer, pastor Adalberto, pelo seu excelente ministério. Tenho ouvido muito o que o irmão tem feito para a glória do nosso Deus, e vou compartilhar um pouquinho de história aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe nesse tempo maravilhoso que vocês estão aí servindo o Senhor. Então, queridos, como eu disse, eu participei um pouquinho do ministério aí da nossa querida igreja de Jardim Palmira. Eu acho que muitos de vocês que estão me vendo aqui agora falam, quem é esse velho? Já fui jovem e estive aí quando eu estava bem jovem. Vocês vão ver nas fotos, talvez já tenham visto nas fotos que já foram mostradas nos slides aí. Mas eu também não reconheci muitos de vocês aí na foto que acabei de mostrar no início. Bom, a razão que nós não nos conhecemos, eu reconheci Iracema, ainda continua a mesma, Cleonice, e talvez alguns outros tentei, mas não consegui reconhecer. E também tem muitos novos aí que eu não conheço, e talvez vocês também não me conheçam. Mas vocês estão comemorando esses 33 anos de vida, 33 anos, na verdade, desde que a igreja foi organizada. Mas a história de vocês vai antes disso, e eu participei praticamente desde o início, então quero contar a minha versão. Na verdade, vocês têm 45 anos de vida, 33 anos de organização, mas 45 anos de vida. E alguns de vocês conhecem a história, outros talvez tenham contado uma parte da história. Eu vou contar a minha versão do que eu vi, do que eu presenciei desde o início e também nos 4 anos que eu pude pastorear e ajudar no início da igreja. Então, vou contar a minha versão e espero que os irmãos apreciem e que sejam abençoados ao ouvir o poder de Deus desde o início dessa querida igreja que está viva. E eu dou glória a Deus por isso. Eu acredito que foi por volta de 77, 78, mais ou menos. Jardim Palmira ainda era um bairro começando, tinha ainda muito mato lá, e estava sendo desbravado, na verdade, começando com novas casas e tal. E tinha um seminarista lá em Tucuruvi, eu era membro da igreja de Tucuruvi, e Palmira é filha de Tucuruvi, acho que vocês se lembram disso. Então, tinha um seminarista lá em Tucuruvi chamado Armando, hoje o grande pastor Armando Bispo da Cruz, que pastoreia a Igreja Batista Central em Fortaleza. Então, foi esse irmão que começou. Ele é o pastor fundador da Igreja Batista do Jardim Palmira. Eu vou contar um pouquinho o que aconteceu. Então, o pastor Armando estava passeando de carro por aí, vendo aquela montanha que é aí Jardim Palmira, naquela época, uma montanha sendo desbravada e iniciando construção de casas, comércio e tal. E ele conversou, então, com o pastor Renato Volpe, que era nosso pastor na Igreja Batista de Tucuruvi. Ele falou, pastor Renato, está começando um bairrão novo aí em Guarulhos, Jardim Palmira, estão chamando, e acho que a gente deve começar uma igreja lá. E o pastor Renato, então, concordou, deu carta branca para o Armando, e Armando, então, começou a fazer pesquisas e tal, achou um lote aí na rua, o nome da rua é Glauco, alguma coisa, não lembro mais o nome, mas esse nome Glauco está na minha cabeça ainda. Então, foi exatamente onde vocês estão hoje. A igreja de Tucuruvi comprou esse lote e pastor Armando, então, mandou construir um prédiozinho pequeno, talvez parte do que era o prédio
original esteja aí ainda hoje, como o Muro das Lamentações, amém, como o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Então, acho que vocês devem ter parte do prédio antigo aí com vocês ainda hoje. Então, o pastor Armando construiu aquele prédio e tivemos um culto, eu acredito que foi em 1979, nós fizemos o primeiro culto, e eu participei, eu estava aí, eu acho que eu devia ter 18 anos, mais ou menos, e nós tivemos um culto, estava lotado, muita gente nova, muitos visitantes, muita gente que veio de Tucuruvi também. Então, aquele pequeno prédio aí na rua Glauco, Antônio Glauco, alguma coisa assim. Então, ele estava lotado, e Deus abençoou. O pastor Renato Volpe pregou uma mensagem lá, dando início. O nosso coral do Tucuruvi cantou, eu cantava no coral naquela época, cantamos, então. Foi um tempo gostoso de ver o ministério começando, e o pastor Armando fez um excelente trabalho de evangelismo junto com outros, e tinha equipes chegando aí, evangelizando. Então, muitas pessoas chegaram a conhecer o Senhor Jesus como Salvador. Um tal de Dorivaldo Pimenta chegou também e se converteu, ele, a família e outros. Então, a igreja foi crescendo, aquela pequena congregação foi crescendo, muitas pessoas chegando a conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida deles. E em 1979, pastor Armando, que agora tinha sido formado do seminário, ele recebeu um convite para estudar nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Foi para Michigan fazer o mestrado dele, e ele deixou o seu discípulo, Dorivaldo Pimenta, na liderança aí da Igreja Batista na congregação naquela época, né, de Jardim Palmira, como nós chamamos. Então, o pastor Dorivaldo Pimenta assumiu e por muito tempo por alguns anos, ele pastoreou e continuou aquele bom trabalho que foi feito desde o início, seguindo o exemplo do seu mentor, o pastor Armando Bispo. Passaram alguns anos, em 1982, o pastor Renato Volpe deixou a igreja de Tucuruvi e ele foi iniciar um trabalho em Maceió, então 1982. A igreja ficou sem pastor por um tempo e chamou, a igreja mãe chamou o seminarista Dorivaldo Pimenta, que estava terminando o seminário e estava liderando a nossa congregação de Jardim Palmeira. A igreja chamou Dorivaldo Pimenta para ser o pastor da Igreja Batista de Tucuruvi. Então, a mãe chamou o filho da filha para liderar a mãe. Foi uma história interessante, mas Deus providenciou dessa maneira. E aí mostra como Jardim Palmeira é uma igreja missionária, é uma igreja que prepara líderes que tem feito grande obra em vários lugares, como Armando, hoje o grande pastor Armando, que todos nós conhecemos aí no Brasil, e Dorivaldo Pimenta também, que liderou bem a igreja de vocês aí no Jardim Palmeira, depois liderou bem também por um tempo a igreja de Tucuruvi. Quando o pastor Dorivaldo chegou em Tucuruvi, a Jardim Palmeira ficou sem liderança. Então, em conversa com o pastor Dorivaldo, e eu morava bem perto da Jardim Palmeira, eu morava aí perto da Vila Sapatina, alguns de vocês conhecem, Pedro Álvares, não é Pedro, Souza Lopes, alguma coisa assim, Pedro de Souza Lopes. Então, eu morava aí perto de Jardim Palmeira. Falei, pastor Dorivaldo, eu acho que eu posso ir para lá, para cuidar lá. Então, o pastor Daniel, que era o meu grande amigo, e é meu grande amigo, pastor Daniel da Silva, nós fomos juntos, então, abençoados pela igreja de Tucuruvi, fomos liderar e cuidar do ministério aí em Jardim Palmeira. Eram dois moleques, acho que a gente tinha 21, 22 anos, ou 20 anos, talvez. Então, em 1982, nós fomos para cuidar de Jardim Palmeira. Pastor Daniel é o meu pai espiritual, foi ele que me levou a Cristo, fomos batizados juntos, mas ele fez um excelente trabalho, então fomos trabalhar juntos. E pastor Daniel hoje é pastor da Igreja Batista Vila Brasilina, um grande homem de Deus, tem feito um grande trabalho. Veja de novo como Palmira é uma igreja que prepara líderes e é um lugar, é como um seminário, mãos na obra para os seminaristas, como fez com o pastor Armando, com o pastor Dorival, com o pastor Daniel, comigo e com outros
talvez tenha passado por aí. Então, como Paulo e Barnabé, o pastor Daniel era o Paulo e eu era só o seu Barnabé, ajudando. Então, o pastor Daniel nós tínhamos como o nosso pastor, jovenzinho, também seminarista. Então, o pastor Daniel fez um excelente trabalho, ele era um excelente, um excelente pregador da palavra. Então, ele pregava a maioria dos cultos, e eu cuidava mais da educação cristã, escola dominical, que era a minha paixão e é a paixão até hoje, o ensino. Também ajudei liderando dos cultos, como algumas fotos que vocês viram, e eu vou colocar aqui de volta algumas delas. Então, eu fazia esta parte. Então, trabalhamos juntos com uma equipe missionária de moleques, mas Deus usou aqueles moleques, porque fizemos um trabalho bom para o nosso Deus. Tinha um bom entendimento e parceria, eu e Daniel, fazendo esse trabalho. Então, tínhamos, tínhamos muitos cultos nas casas, evangelismo, e era um tempo gostoso. Muitos chegaram a conhecer o Senhor Jesus como Salvador, como a Sônia, a esposa do pastor Daniel, se converteu aí, Iracema, me lembro quando você se converteu, Iracema, e tantos outros que chegaram a conhecer o Senhor Jesus como Salvador, e eu dou glória a Deus que vocês estão firmes aí até hoje. Nós tínhamos 2 anciãos que eram os nossos conselheiros, nos apoiavam muito, como o irmão Manuel, já deve estar no céu, e a mãe, eu não lembro o nome dela agora, a mãe da esposa do pastor Dorival, a mãe da Dinalva, também era uma mulher de oração e nos ajudava muito. Então, éramos jovens, mas a gente seguia e ouvia o conselho dos nossos anciãos aí na nossa querida igreja. Como eu disse, eu era seminarista no nosso seminário Batista Regular de São Paulo, que hoje é o Seminário Logos, e muitas vezes eu pedi para o pastor Ricardo Sterkenburg, que era o nosso diretor do seminário, ele pregou aí algumas vezes, eu trazia às vezes missionários, eu ensinava português numa escola para missionários, então às vezes eu trazia missionários americanos, missionários alemães, eu vou mostrar um dos alemães que chegou aí, nem falava bem português, mas pregou aí, e foi tempo gostoso, então a gente tinha pregadores novos chegando de vez em quando, aí no nosso querido igreja do Jardim Palmira. Então, foram 4 anos de ministério, abençoados. Eu aprendi muito do Senhor, do pastor Daniel e de vocês, queridos. Vocês me apoiaram muito, então foi um tempo gostoso, onde a igreja cresceu no Senhor, e a evidência que hoje estão comemorando 33 anos de organização é porque teve estrutura, desde que o pastor Armando, o pastor Dorival, e depois Daniel e eu fizemos. E depois, quando eu saí, eu vou contar daqui a pouco também, mas quando eu saí, eu acho que a igreja chamou o pastor, deixa eu ver se eu me lembro, Muniz, pastor Muniz, o sobrenome dele é Muniz, esqueci o primeiro nome, mas ele foi um excelente pastor, foi pastor dos meus pais. Meus pais se converteram aí, meu pai foi membro ativo por um bom tempo, até que ele faleceu, e quando no falecimento dele, no culto de fúnebre dele, a igreja de Palmira estava em peso lá, nos deu muito apoio, e eu agradeço o amor de vocês desde o início. Minha mãezinha também se converteu aí, ficou firme no Senhor até quando ela partiu. Então, pastor Josué Muniz, fez um excelente trabalho. E quando ele saiu, irmão Everaldo continuou a obra. Então, veja, grandes homens passaram por aí. Então, é uma igreja que prepara homens de Deus e servos de Deus que estão servindo em vários outros lugares. Então, parabéns, Igreja Batista Jardim Palmira, pelo excelente trabalho que vocês têm feito para o nosso Deus. Em 1986, depois de 4 anos que eu estava aí servindo o Senhor, eu já estava terminando o meu último ano do seminário, fui chamado para iniciar uma nova igreja junto com alguns missionários na região de Campo Limpo, mas não essa Campo Limpo de vocês, Campo Limpo lá na Zona Sul, perto de Morumbi, e fui lá começar o que é a igreja hoje, Igreja Batista do Horto do IP. Então, eu ajudei no início, fui o primeiro pastor junto com a minha esposa, o primeiro pastor da Igreja Batista do Horto do IP, e pastorei lá com uma equipe de pastores, até hoje eles têm uma equipe forte de pastores lá, do pastor Edgar. Então, pastoreei por 16 anos a querida Igreja Batista do Horto do IP, e sempre orando por vocês e pelo ministério de vocês, porque eu tinha total conexão com vocês através dos meus pais que participavam da igreja aí. Preguei aí muitas vezes também, enquanto estava pastoreando
a igreja do Horto do IP. Então, depois de 16 anos pastoreando a Igreja Batista do Horto do IP, Deus abriu as portas para mim, para eu fazer o meu mestrado em Dallas. Eu moro aqui hoje em Dallas, nos Estados Unidos, no Texas, e vim fazer o mestrado aqui. Quando eu terminei o mestrado, Deus me chamou para ser missionário. Em vez de voltar para a minha igreja com 4, ser o 5º pastor, Deus falou, agora você vai treinar outros pastores. Então, com todo o conhecimento que Deus me deu aí no Jardim Palmira, no Horto do IP, então, o que Deus abençoou foi que nós fizemos, então, iniciamos como missionários, e é assim que eu estou fazendo até hoje, como missionário, servindo ao Senhor, treinando líderes no Brasil, Portugal e alguns outros lugares do mundo onde eu viajo, preparando o ministério. Quem sabe o ano que vem, se Deus permitir, eu vou aí e vou falar mais com vocês sobre o nosso ministério para participarmos juntos e orarmos, para vocês estarem conosco, participando em oração. Então, eu quero louvar o Senhor Deus, junto com vocês, pelo seu aniversário, que a igreja continue firme no Senhor. Quero deixar Atos capítulo 2, versículo 42, em diante diz que eles lá, assim como vocês, se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios do temor, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É o Jardim Palmira. Então, continuem assim, queridos, para a glória do nosso Deus. Continuem reunidos aí, servindo o Senhor, evangelizando, para que outros venham conhecer o Senhor Jesus como Salvador. E Deus abençoe seu ministério, pastor Adalberto, e continuem todos firmes no Senhor. Deixa eu mostrar para vocês algumas fotos que vocês já viram, mas eu reproduzi elas, então vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui é a que vocês já viram antes, mas aí está todos vocês que eu não conheço mais, alguns de vocês, né? Mas vou ter o prazer de conhecê-los aí em janeiro do ano que vem, se Deus permitir. Aqui está eu e Daniel, tocando flauta no nosso culto. O nosso culto era sempre cheio. Então, aqui está a esposa do pastor Daniel e vários de vocês. A Iracema está aí atrás, tá vendo? A Estelita, que sempre cantava nos nossos cultos, as músicas especiais que ela cantava. Esse é o irmão Manuel, nosso conselheiro. Irmão José, conversei com ele hoje, tá, acho que em Minas Gerais, ele e a família também serviram aí conosco. Irmão Domingos e irmã Nilma não estão nas fotos, mas um grande apoio que eles nos deram como servos de Deus aí, serviram ajudando com a questão econômica, questão de tesouraria. Foi um grande homem de Deus nos ajudando. Então, veja aí nossos cultos sempre lotados, né? A igreja era pequenininha. Evailton, eu oro sempre por Evailton, para ele voltar para o Senhor. Então, ore junto comigo. Eu vou tentar entrar em contato com ele. Nos ajudou muito na área da música durante os 4 anos que estivemos aí. Aqui é o pastor Johannes Clement e sua família. Conversei com eles hoje, com um dos filhos, todos adultos. Eles moram na Alemanha. Eram pastores alemães que não mordiam. E ele mal falava português, mas estava aí pregando naquele dia que eu convidei para ele praticar o português dele. Foi interessante. E aí essa foto foi o culto de despedida. Evailton preparou um culto de despedida fenomenal e foi maravilhoso. Isso foi acho que foi março de 1986 e foi a minha despedida, então, indo para o Horto do IP junto com a minha esposa Luzimar e pastoreamos lá por aquele tempo. Então, Evailton fez um culto e pastor pastor Ricardo Sterkenburg do seminário pregou nesse dia. Então, foi o último dia que estivemos aí. Então, queridos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês e o ministério. Continuem firmes, tá bom? Glorificado seja o nome do nosso Deus pela vida da igreja e pelos 33 anos. Continuem firmes no Senhor e Deus permitir, em janeiro do ano que vem, eu vou estar aí com vocês. Tchau. Deus abençoe. Grande abraço.